Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal SOS Matemática. Eu sou o professor JJ e hoje eu venho falar para vocês sobre um vídeo com o assunto conjuntos numéricos. Hoje especialmente vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Mas primeiro, o que é os conjuntos numéricos? Os conjuntos numéricos, ele reúne diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. O ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos. Então, como eu falei para vocês, vamos falar hoje sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado por a letra N, tá? O N maiúsculo, N de natural. Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero, e ele é infinito. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitamente. Então, todos os números que nós utilizamos, que nós usamos para contar, nós vamos chamar de números naturais. Seu primeiro elemento ele é o zero, que tem como sucessor o número 1, que por sua vez tem o sucessor, o número 2, e assim por diante. Então, como todo número natural tem sucessor, o conjunto dos números naturais ele é infinito. Portanto, os números naturais, eles são utilizados para contar, ordenar e expressar medidas de grandezas. Existem alguns subconjuntos dos números naturais. Então, quando eu tenho n com asterisco, eu estou falando do conjunto dos números naturais não nulo, ou seja, sem o zero. Então, observe que quando aparece o asterisco, o conjunto dos números naturais, ele não vai aparecer o zero. Então, começa do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Já aqui, ó, eu tenho o conjunto dos números naturais pares. Então, eu tenho 0, 2, 4, 6, 8. Em que n pertence ao conjunto dos números naturais pares. Ou seja, todos os números pares vai fazer parte desse conjunto. Temos também o n de i, que são o conjunto dos números naturais ímpares. Então, aí eu vou ter o n pertencente a n, tá? Só que ele não vai ter o zero aí, porque zero não é ímpar. Então você vai ter o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 infinitamente. Se eu fosse continuar aqui, teria o 11, o 13, o 15 e assim sucessivamente. Tá? Já eu tenho aqui o conjunto dos números primos. O que são os números primos? São aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Então nesse caso, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, infinitamente. Então, todos esses conjuntos apresentados, conjunto dos números naturais não nulos, sem o zero, conjunto dos números pares, conjunto dos números ímpares e conjunto dos números primos, todos esses conjuntos eles são conjuntos infinitos. Ele não tem fim. Vamos aplicar agora algumas questões em que nós podemos utilizar os números naturais. Então, considerando o conjunto A, menos 10, menos 9, menos 3, 1, 12, 30, indique nesses conjuntos quais números são pertencentes ao conjunto dos números naturais. Então, qual desses conjuntos aqui fazem parte do conjunto dos números naturais? Então, o conjunto dos números naturais, ou seja, o n de A, ele vai ser igual a apenas aqueles números que nós consideramos positivos, ou seja, aqueles que não têm sinal de menos. Então, nesse caso aqui, seria o 1, o 12 e o 30. Então, esses números eles são naturais. Já esses valores negativos, nós vamos perceber que ele vai fazer parte de um outro conjunto que nós veremos no próximo vídeo. A segunda questão, escreva em ordem crescente os seguintes números naturais. O que é crescente? É uma coisa que cresce, ou seja, do menor para o maior. Então, nós podemos utilizar o conjunto dos números naturais para representar uma ordem crescente. Então, nesse caso aqui, qual o menor desses três números? Ó? O 72. Depois eu vou aumentando, ó, o 104. Depois vou aumentando, ó, 206. Depois vou aumentando, ó, 325. E por último, 428. Então, observe que dentro desses números aqui, que foram apresentados nessa letra A, eu tenho o conjunto dos números naturais em ordem crescente. Na letra B, ele pede o conjunto dos números naturais ímpares, menores que 18. Então, ele quer saber o conjunto dos números naturais ímpares
menores que 18. Não em relação a esse número aqui, da letra A, mas em relação, tá, aos números que são menores que 18, que são ímpares. Então vamos lá. Quem são os números ímpares menores que 18? Então nós vamos ter aqui, ó, números ímpares menores que 18. Ímpares menor que 18. Vamos copiar a palavra. Ímpares menor que 18. Quem seriam esses números aqui, ímpares menores que 18? Então eu teria 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Então esses seriam os números naturais ímpares menores que 18. Na ordem decrescente, ou seja, decrescente decresce, do maior para o menor. Quais são os números naturais pares menores que 19? Então agora nós temos os números pares naturais em ordem decrescente menor que 19. Só que a ordem decrescente. Na letra B, veja que não foi falado nenhuma ordem, aquele que é na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então nós vamos ter, ó, o 18, o 16, o 14, o 12, o 10, o 8, o 9, o 7, ou melhor, o 7 não, nem o 9, o 8, o 6, o 4, o 2 e o 0. Ou seja, os números pares menores que 19 na ordem decrescente. Então, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Então, observe que aqui, ó, eu pude mostrar as várias formas que nós podemos representar, tá, o conjunto dos números naturais. Também poderíamos representar através de cálculo de soma, tá, ou subtração. Então veja que a aplicabilidade do conjunto dos números naturais é algo que faz parte do nosso dia a dia. Lembrando que os números naturais nós também utilizamos para contagem. Então chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, compartilhe com os seus contatos, para que a gente possa continuar produzindo mais vídeos e fazendo com que chegue a quem realmente precisa. No nosso próximo vídeo de conjunto numéricos, nós iremos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Até o nosso próximo vídeo.